Boa noite. 20 horas, 9 minutos. Vamos lá. Retomamos então o modelo inicial, né, das minhas lives, né? Mas vamos ficar mudando toda hora, né? Na próxima semana teremos um convidado. Aliás, amanhã à noite teremos um convidado. Vou fazer mais uma live extra amanhã. Dr. Marcel Krimber, meu fisioterapeuta, quem me trata quando eu preciso. Semana que vem, né, Dr. Fábio Medina. Boa noite, Fábio, tudo bom? Estava falando de ti mesmo aqui agora. Você é meu convidado da semana que vem. Tudo bom? E amanhã de noite eu tenho, né, vou fazer mais uma live extra, né? Com o Marcel Krimber, que é o meu fisioterapeuta, né? Ele é um fisioterapeuta há mais tempo ainda do que eu. E quando eu preciso, é ele que me trata. Então vamos ver como é que o pessoal da antiga, se é que dá para dizer assim, como é que eles raciocinam, como é que eles trabalham, né? Muito bem. A live de hoje, ela não é no Lightboard, ela voltou para esse modelo, porque ela foi uma sugestão de uma estudante de fisioterapia, que foi minha aluna, mas ela ainda está na graduação, e ela queria que eu falasse sobre lesões no esporte, né? Como o assunto é muito amplo, eu resolvi vir para cá do que ficar, né, com aquele quadro preto onde eu, né, fico desenhando, até porque eu vou falar mais do que, como é uma coisa bem genérica, né? Uma vez que a área esportiva, ela vem cada vez mais ficando muito especializada, né? Não que eu ache que não dê para um fisioterapeuta clínico, né, que faz a clínica geral, atender um esportista, não, muito pelo contrário, né? Mas as características que levam ao tratamento de um atleta, né, elas são um pouquinho diferentes por causa da urgência. Quando eu penso em atleta, eu estou pensando em atleta de alto nível, né? Claro que a gente tem o atleta amador, tem o atleta de fim de semana e assim por diante, né? Mas como, né, ela me pediu para falar de lesões no esporte, eu fiquei com aquilo na cabeça de que era atleta de alto nível. E quando a gente está pensando em atleta de alto nível, eu penso que tempo é dinheiro. Tempo é perda de massa muscular. Tempo é perda de resistência cardiorrespiratória, né? E tempo também é perda de técnica, porque quando esse atleta retornar para a atividade, né, desportiva dele, ele vai ter que retomar a técnica dele em função de quê? Não porque ele perdeu, sei lá, vamos usar essa palavra, mas eu acho que não é só essa palavra, o dom dele. Não, ele não perdeu o dom dele, mas o medo de se machucar de novo, isso influencia a técnica dele, mudando o gestual dele, né? O equilíbrio, a confiança que ele tem no seu corpo. E o que acontece? Os processos de recuperação de um atleta, ele é muito mais rápido, né? Ele precisa ser muito mais rápido. Eu acho que o raciocínio clínico em cima do tratamento de um atleta, ele é muito mais devotado ao tempo que o atleta tem para se recuperar. Justamente por causa desses fatores que eu falei, né? O tempo, o custo, né? O custo para o clube, custo pessoal dele, né? E a técnica dele toda envolvida.
Então, quando a gente fala de a recuperação, né, das lesões desportivas, eu acho que entra muito disso, né? O tempo ele é primordial. Qual é a diferença disso para quando a gente está atendendo, sei lá, uma pessoa comum, um cliente, né, comum que, sei lá, que faz sua atividade física, né, semanal e assim por diante, né? O timing do início do tratamento, né? Eu vou te dizer, a avaliação ela não vai se diferenciar. Por quê? Porque o entorse de tornozelo é um entorse de tornozelo, né, em qualquer pessoa, entre aspas, né? Claro, uma lesão nunca é idêntica às outras, certo? Por via de regra, né, entendo assim, que cada lesão ela é única. Claro, eu tenho lá, principalmente quando estou falando em lesões articulares, elas têm um padrão, né? Então que a gente consegue classificar elas, muitas delas têm classificação por tipo, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, como é o tornozelo, por exemplo, né? Como é o joelho, né? Como é o ombro, tudo bem. Mas o que acontece? Tirando essa classificação, que ela é igual, e na avaliação eu vou tratar da mesma forma, eu acho que a diferença disso tudo está onde? Está no timing, ou seja, quando tu começa o tratamento, né? Quais as primeiras medidas que tu vai ter, né? Já minutos antes, ou até muitas vezes como é à beira do campo, como quando eu tive aqui, né? O Dr. Igor Bones, que ele trabalha com desportiva, né? Que ele é um fisioterapeuta que está ali em campo, né? Atendendo atletas, né? Principalmente do tênis, que ele tem uma inserção, né? De segundos após a lesão que o atleta recebe, né? Que o atleta sofre, desculpe. Então isso eu acho que influencia muito, comparando aquele cliente que, sei lá, ele é um corredor, né? Ele até treina 3 vezes por semana, mas ele participa daquelas, né, corridas de fim de semana, de 3, 5, 10 quilômetros, né? E ele se lesiona. E ele vem daí, o quê? 1, 2, 3 dias depois da lesão, né, que ocorreu lá no fim de semana. Então, esse timing ele é diferente e isso vai influenciar o tratamento. Consequentemente, tem que influenciar, não pode ser diferente, o raciocínio clínico entre o fisioterapeuta desportivo e o fisioterapeuta clínico geral. Não gosto muito desse negócio, né, de ficar segmentando. Eu acho que, no meu entendimento, claro que sim, nós nos especializamos, a fisioterapia está cada vez mais especializada, mas, né, os princípios, né, da fisiologia, da bioquímica, da anatomia, da cinesiologia, né, eles são os mesmos, não interessa em qual área eu estou atendendo. E sim, né, o raciocínio vai ser importante. Por quê? Porque eu atender uma lesão que aconteceu há segundos, há minutos atrás, é diferente de uma que eu vou atender que passou 2, 3 dias. Então, a minha inserção é totalmente diferente. Mas, como eu estava falando na questão da especialização, né? Claro que sim, né, nós temos hoje em dia a fisioterapeuta do esporte, que ele trabalha ali junto com o desportista. Então a inserção dele é diferente da minha, que trabalho numa clínica ou que trabalho num atendimento domiciliar, certo? Mas o processo de avaliação não vai ser diferente. Não vai ser diferente, né? Bom, continuando então. Justamente por essa questão de ser diferente ou não, né? E a compartimentalização da nossa profissão, né? Cada vez ela está mais compartimentalizada, né? Quando eu me formei, o professor, né, aliás,
doutor Marcel aqui, ó. Quando eu me formei, quando, né, doutor Marcel se formou, eram 3 grandes áreas, né? Era, nem se chamava de neurofuncional, né? Era neuro, pneumo e ortopedia. Hoje se chama de neurofuncional, pneumofuncional e ortopedia, traumato-ortopedia, né? Pois é, hoje em dia cada vez fica mais fragmentado, mais especializado. Eu não vejo nada contra isso, né? E vejo inclusive o que? A base continua sendo a mesma. E eu vou levar em conta, quando eu estou tratando, né, uma lesão esportiva, o que? O tipo de esporte que é desempenhado por essa pessoa. Por quê? Porque eu acho que aqui, mais do que em qualquer área, certo? Aqui eu preciso trabalhar sim a funcionalidade. Para que eu possa recuperar a funcionalidade, o movimento, né? a atitude, o equilíbrio deste atleta, eu preciso trabalhar dentro do que ele desempenha. Muito, muito, muito dentro do que ele desempenha. Até em função da própria lesão. Porque se a gente for pegar uma lesão de ligamento cruzado, que normalmente é acompanhada de uma lesão de meniscos, eu tenho todo um mecanismo de lesão, que eu preciso trabalhar ele justamente na prevenção. Durante a recuperação, eu tenho a recuperação e a prevenção dessas lesões. Então eu preciso que as estruturas envolvidas, elas estejam adequadas. Eu acho que adequado não é a melhor palavra, mas elas estejam preparadas para sofrer novamente o tipo de estresse que ela precisa. Por quê? Porque não é porque ele teve uma vez que ele não vai ter de novo. E eu preciso tratar prevenindo essa recidiva. Como? Treinando. Então, como eu já falei outras vezes, no meu entendimento, o tratamento de uma lesão baseada na função, eu preciso ir para dentro da função. Quando eu penso na função, não adianta só eu pensar, é a função do joelho. Então o joelho faz flexo e extensão, e quando eu estou em flexão de 90 graus, eu posso fazer, né, uma rotação tibial. Tudo bem. Essa é a função do joelho, certo? Só que tudo isso é muito dinâmico quando eu estou em atividade. Vamos pensar no jogador de futebol, que ele precisa fazer um pivô em cima do joelho dele, e ele faz o pivô normalmente com o joelho em flexão. E é esse mecanismo de pivô em cima do joelho, certo? Em cima do membro inferior, com o joelho flexionado, que é um mecanismo de lesão do ligamento cruzado anterior dele, associado a uma lesão meniscal. Raramente não é. Em maior ou menor grau. Então, eu preciso, quando eu estou trabalhando, né, a reabilitação desse atleta, eu preciso pensar que eu preciso colocar ele nesse tipo de situação. E não só trabalhar dentro do consultório ou da clínica, né, com as bandas elásticas ou com a cama elástica ou dentro de um circuito, que é muito comum, né? A gente vê inclusive aqui no Instagram, né, as pessoas, né, os colegas fazem, né, vídeo do paciente trabalhando dentro de um circuito de exercícios dentro do ambiente controlado, um ambiente de consultório. Eu acho que começa lá, mas eu preciso sair de lá e ir para a vida real. Por quê? Porque na vida real, o ambiente não é controlado. O atleta, né, o desportista, ele não está dentro do ambiente controlado. Se eu pensar de novo, sempre em esporte de contato, né, e aí sempre o que remete primeiro é o futebol, porque as pessoas fazem o seu futebol do fim de semana. Tem um cara caçando ele, empurrando ele, e ele empurrando o cara, e ele tem que manter o seu equilíbrio,
E ainda assim ele tem que ter o controle de bola. Então isso significa o quê? De que isso não simula, né? O que ele fez no consultório, naquele circuito, ou na academia, né? Não simula em nada o que ele passa num jogo. E isso serve tanto para o atleta profissional, onde tem um custo, né? Um investimento muito alto envolvido, quanto para o jogador de fim de semana. Vou pensar eu, sobrepeso, mas eu jogo meu futebolzinho todo fim de semana, né? 50 anos. Só que quando a gente entra é muito engraçado, né? Quando a gente entra no campo, aquilo ali é o final da Copa do Mundo. E não adianta dizer que não. Por quê? Porque tu entra dentro do jogo, né? A gente entra dentro do jogo para ganhar. Porque senão não teria por que estar jogando. Então, o que acontece? Claro, essa é a minha concepção, tá? Respeitosamente, essa é a minha concepção. Eu, por exemplo, eu jogo beach tênis e quando eu entro na quadra para o beach tênis, eu jogo para ganhar. Não jogo ali para ficar batendo bolinha. Eu quero ganhar. E isso significa que a gente comete excessos. E cometendo excessos, né, eu vou ter a lesão. Quando eu for reabilitar esse cara, eu preciso trabalhar ele dentro do ambiente dele. Isso significa que eu, fisioterapeuta, eu preciso sair do conforto do meu consultório e ir até o ambiente. Claro, isso é uma coisa que acontece a toda hora? Não. Mas como, né, o que me foi pedido foi para falar de reabilitação, né, de lesões no ambiente esportivo, essa é a minha opinião. Eu, para reabilitar alguém em uma atividade esportiva, porque eu tive uma lesão, né, baseada nesse esporte, e eu quero voltar para esse esporte, significa o quê? Que eu preciso estar dentro dele junto com o meu cliente. Porque por mais que o meu cliente diga qual é o gesto que ele faz, é ele dizendo, não ele fazendo. São coisas completamente diferentes, né? E que eu preciso, então, realmente, né, ter uma imersão nisso para poder entender e poder trabalhar a recuperação desse cliente. Então, vamos pegar, por exemplo, né, lesões muito comuns, né? Ombro em nadador, porque os nadadores eles ficam com instabilidade, né, no ombro, por causa do movimento de grande amplitude e repetitividade. E aí isso pode ser bilateral, certo? Apesar de que sempre existe um lado de preferência, que é o lado que ele força mais. Mas isso pode acontecer também, né? Os problemas de ombro em jogadores de vôlei e de tênis. Certo? Quadril em atividades onde, né, o esportista ele precisa se deslocar correndo, ou seja, bom, vamos citar o caso mais, né, famoso que a gente tinha no nosso esporte, que é o caso do Guga. Guga Kirten, jogador de tênis, né? Que ele teve que parar de jogar, inclusive, por uma lesão no quadril. Certo? E é muito comum. As pubiites em jogador de futebol, né? O processo inflamatório que se forma, né, no pubis por causa do excesso de esforço que ele tem que fazer para dar as arrancadas. E aí a gente passa para as lesões de joelho e tornozelo. Todas essas lesões que eu falei, elas vão estar relacionadas, claro, à atividade física em si, né? Ou não, pode também ser uma característica, né, uma predisposição que essa pessoa vai ter. Vamos pensar no jogador de vôlei que precisa saltar, quantas vezes ele salta, será um atacante numa partida, certo? Não sei, nunca parei para pensar, apesar de ter sido jogador de vôlei, né, quando eu era jovem. Mas é muito. E isso vai influenciar o quê? Isso pode influenciar a coluna lombar dele. Então eu vou ter que pensar nessas coisas todas na hora que eu estou
fazendo a minha avaliação, na hora que eu estou, né, preparando a minha intervenção e durante a minha intervenção. Eu preciso sempre estar pensando, né, nisso para estar, né, convergindo para ser o mais resolutivo possível no meu atendimento. A questão toda é usar o meu raciocínio clínico para que eu possa ser o mais resolutivo possível para o meu cliente. E aí eu vou dizer o seguinte, não interessa nesse caso se ele é um esportista ou não, né? Claro, tem os fatores que eu mencionei antes com relação a trabalhar com o esportista, né? Por causa do tempo de retorno dele e o investimento envolvido nisso. Não sei, o que eu estou falando aqui está fazendo sentido para vocês, né? Miriam, tudo bom? Seja bem-vinda. Elvio, Luciano, Kleber. Vamos ver quem mais tem aqui. O Marcel, né? Meu fisioterapeuta. A Carla, o Fábio. Façam a intervenção que vocês quiserem, podem fazer as perguntas. Eu fico aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas, né? Fazer trocas. Eu confesso que eu atendi muito pouco de esportistas. E os esportistas que eu atendi, eles eram amadores, não eram profissionais. Então eu nunca tive aquela pressão para conseguir trazer o cliente o mais rápido possível. Então eu sempre tive mais tempo. E eu entendo que um fisioterapeuta desportivo, ele tem muito pouco tempo para isso, né? E eu acho que a criatividade que o fisioterapeuta desportivo tem que ter nesse momento é muito grande e é muito bacana isso. É muito bacana. O raciocínio clínico dele precisa ser muito rápido, né? Ele precisa pensar muito rápido da melhor forma de trazer esse cliente para a atividade dele. Ó, o Fábio. Você precisa iniciar junto ao atleta os gestos do esporte para possíveis correções e acompanhamento na fase de reabilitação. Perfeito, é exatamente isso que eu estava falando quando tu fala, né, em trazer ele funcionalmente, porque não adianta tu só tratar os sintomas, né? Sintomas vão e vêm. E não só isso, né? Quando tu está trabalhando com um atleta de alto rendimento, olha, dificilmente um atleta de alto rendimento vai trabalhar sem dor. Dificilmente. Né? Porque o alto rendimento já cobra isso dele. É alto rendimento, ele está sempre trabalhando no limite dele. Justamente porque ele precisa ter um rendimento que sobrepunha o oponente dele, né? Vamos pensar assim, ó, né? O esporte é o mais próximo que nós temos de uma guerra controlada entre indivíduos ou pequenos grupos, digamos assim. Ao invés de ser nações, vamos pegar, por exemplo, a Copa do Mundo. São nações, sim, mas são nações que estão ali com pequenos grupos, né? Grupos de 22 jogadores, 11 de cada lado, mais os reservas, certo? Então é uma pequena guerra. E se eu não estiver trabalhando no meu limite, talvez eu não consiga sobrepujar o meu oponente. Então, sim, né? O atleta de alto rendimento, ele trabalha no limite da máquina. Então, as lesões normalmente são muito severas. Só que ele precisa retornar o mais rápido possível, né? Inclusive a desempenhar a função, e quando eu falo que a função não é a posição que ele joga, apesar de que isso influencia, mas sim a função que ele desempenha, a função das estruturas osteomusculares dele, né? E eu preciso, então, ser o mais breve possível, né, para que ele possa trabalhar. Então, eu preciso ir para dentro do campo. Se eu não for para dentro do campo, eu não vou estar vivenciando e poder impor para ele aquele esforço que ele precisa. Porque se eu trabalhar com ele sem impor o esforço, quando ele chegar lá, ele não vai estar preparado.
Inclusive, eu não vou trabalhar só com, né, só eu sozinho, né? Isso é uma equipe. Né? Eu vou ter um nutricionista, eu vou ter um psicólogo, eu vou ter um preparador físico, vou ter um médico, né? E eu. Então, né, a gente achar que o fisioterapeuta também vai fazer isso sozinho, não. Claro, se a gente for pensar lá no nosso atleta amador de fim de semana, sim, né, em função do custo disso para ele, em função, né, do investimento que ele faz. Mas mesmo assim, se eu quiser trabalhar dentro de função, eu posso fazer aquele circuito? Posso, mas só aquele circuito não simula a realidade dele. Então, eu acompanhar o meu atleta, e aí eu tenho que falar que isso aqui é uma coisa talvez um tanto romântica, achar que isso vai sempre acontecer, porque isso envolve um custo do teu cliente para ti, porque tu está saindo do teu consultório para ir atender fora dele, e isso tu precisa cobrar. Então, isso faz, né? Isso diferencia o teu trabalho, claro que sim. Diferencia teu trabalho. Né? Isso agrega valor para o teu cliente. E isso também vai fazer com que tu possa cobrar mais. Por quê? Porque não é todo fisioterapeuta que vai fazer isso. Não um fisioterapeuta clínico. Porque tu vai ter que fazer isso ou em outro horário, ou tu vai ter que programar um horário no teu dia a dia, né, na tua agenda para poder, agora eu preciso, sei lá, ir lá para a Redenção porque eu vou lá com o meu cliente porque ele está dando tiro de 200 metros de arrancada. Se tu tem essa disponibilidade, é claro, né, ao meu ver, isso agrega muito, mas muito o teu atendimento. E, consequentemente, isso eleva o preço da tua sessão. Quantos fisioterapeutas tu vê que fazem isso? Então, isso é um baita diferencial. E aí isso entra dentro daquilo que eu falava antes, né? Que falo ainda também, só não falo muito nas minhas lives, que é a questão de tu agregar valor, né, no teu atendimento. Isso é fundamental, né? Porque o que adianta tu fazer todo o raciocínio clínico para trabalhar o teu o problema do teu cliente, e a hora que tu tem que dar o pulo, né? O pulo do gato é aquilo, é conseguir botar ele dentro do ambiente real e fazer ele trabalhar justamente para recuperação dele. E aí, nessa parte, tu não faz. Aí tu fez o trabalho pela metade. Ele vai chegar lá, ele vai... Desculpa, eu tô me ajeitando aqui. Ele vai se lesar de novo, vai voltar, tu vai tratar, e ele vai começar a ver que assim, mas eu vou lá, eu me lesiono, eu vou lá, eu me trato, e depois me lesiono de novo, o tempo todo, então... Esse paciente, muitas vezes ele acaba não voltando para ti. Por quê? Porque ele não vê resultado no trabalho dele, no trabalho que tu faz para ele. Então, é interessante, né? Se tu quer te diferenciar, tu fazer esse tipo de acompanhamento. Isso é muito legal, muito, muito legal. Né? E o cliente, ele reconhece isso. Porque é o que ele quer. Tu tá trazendo ele para uma realidade que ele não tinha antes. Né? E ele se sente mais confiante também. Tu ir lá e dar os tiros 200 metros sabendo que o teu fisioterapeuta tá ali, que se acontecer alguma coisa, ele vai ter um atendimento, né, imediato, né, vai poder ter uma visão do que aconteceu com ele e que alguém já está ali e vai poder tomar as medidas necessárias para que ele retorne o quanto antes, isso não tem preço. Não para o cliente. Né? Mas é para aquele cliente que quer investir. Não aquele cliente que quer preço. Gente, ponham uma coisa na cabeça de vocês. Certo? O que nós fazemos é vender um serviço. Certo? Nós vendemos um serviço, que é o nosso conhecimento dentro da nossa área, né, específica do conhecimento. Certo? Muito bem. Enquanto eu ficar pensando em preço, eu vou continuar concorrendo.
Por quê? Porque o paciente que quer preço, certo? Ele não quer saber o que vai ser feito com ele. O paciente que quer preço, ele vai estar sempre reclamando. Não interessa o que tu faça. Ah, porque eu não estou melhor por isso, porque eu não estou melhor por aquilo. Assim, ó, o paciente que quer preço, ele pode ser atendido por qualquer um. Sinceramente. Agora, o paciente... Já te respondo, Renato. Agora, o paciente que ele quer valor, ele quer agregar valor, por quê? Porque isso vai melhorar o condicionamento físico dele, vai melhorar a performance dele, né? Vai melhorar a dor dele, vai melhorar, não a dor, a qualidade de vida, porque a dor tira a qualidade de vida. Esse cara, ele não pensa em preço. Ele pensa no que ele vai ganhar. Porque isso é um investimento para ele. Aquele cara que quer preço, tu pode mandar ele... Uma pessoa, um colega me disse uma vez assim, olha, se tu quer preço, tu pode ir ali na volta do Guerino, ali tu vai conseguir gente que faz o preço que tu quer. Isso é muito bacana. Não vou dizer quem é, né? Mas muito bacana. Por quê? Porque é assim. O meu preço é tanto, por quê? Porque eu faço isso, isso e isso, mas eu tenho que ter confiança para passar isso. Eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter confiança, porque hoje em dia o paciente já chega sabendo um monte de coisa por causa do Google. Ah, mas por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? E tu tem que ter, certo? A capacidade, a segurança e a experiência para poder dizer, olha, eu não vou fazer disso por causa disso e disso e disso. Ah, mas por quê? Porque vai acontecer isso, mais aquilo, mais aquilo. Ah, mas eu já vi que fizeram isso aqui. Bom, mas neste caso eu não faço isso por causa daquilo, porque se isso aqui acontecer, eu tenho que tomar outra medida, que é isso, isso, isso e isso. Ou seja, vocês têm que mostrar que vocês dominam o que vocês fazem. Deixa eu ler o que o Renato colocou aqui. Boa noite, Renato. Eu poderá observar um evento raro, os instantes imediatamente prévio às ocorrências. Isso aí. Então, isso é muito importante quando eu estou falando, né, no tratamento, principalmente do desportista amador. Com relação, só para fazer retomar um pouquinho o que eu estava falando aqui, né? Quando eu estou tratando o desportista, a minha avaliação vai ser igual, não vai ser diferente. Por quê? Porque eu tenho que investigar tudo, eu tenho que extrapolar, né? O que eu preconizo numa avaliação é sempre extrapolar, ou seja, avaliar coisas que eu acho que não vão ter, justamente para ter certeza. Tem gente que vai dizer que eu estou perdendo tempo, eu acho que eu não estou perdendo tempo, eu acho que eu estou separando coisas para depois não precisar me preocupar, não ter que reavaliar muitas vezes. Certo? Porque são coisas que vão acontecer ali no dia a dia, uma coisa fluida, né? Então, certo, Renato, certo, entendi. Então, na avaliação do atleta ou de uma pessoa comum no meu consultório, vai ser igual, né? Eu vou ter alguns cuidados com o atleta porque eu quero que ele volte o quanto antes, né? Isso significa que eu vou impor talvez alguns estresses a mais do que eu colocaria no cliente normal, cliente não atleta. Por quê? Porque o atleta já trabalha sob estresse, então ele precisa, né? Vamos pensar numa lesão de LCA. O LCA ele precisa de um nível de estresse para quê? Para que as suas fibras, né, principalmente as cicatriciais, né, elas possam, né, se adequar e ter a remodelagem delas, que é dada pelo estresse. Então, o estresse que eu vou dar para um cliente atleta e um cliente não atleta vai variar. Claro que vai variar. Porque eu não posso esperar que o cliente não atleta
tenha a performance de um não atleta. Ele pode ter o mesmo ímpeto, mas foi esse ímpeto que gerou a lesão dele. Então são essas coisas que eu preciso levar em conta. Vamos ver aqui o que o Renato colocou. O atleta, inclusive, já conhece a fisioterapia enquanto atividade na sua rotina de treinamento, ou seja, muitas vezes é possível partir de estágios diferentes. Ele te dá informações muito mais precisas, né? Claro que hoje em dia, como eu falei antes, né, todo mundo consulta o Google antes de nos procurar, né, ou de procurar um médico, um psicólogo, tanto faz. Qualquer profissional que da saúde vai ser procurado, antes as pessoas passam no Google, né? O Google é o grande, guru, né? E não falo isso no mau sentido, não. Porque eu acho que as pessoas têm que ter direito à informação e chegar informadas, sim. Certo? E eu, enquanto profissional, eu tenho obrigação de informar mais ainda. Certo? Por quê? Porque eu tenho o poder de escolher a minha linha de tratamento. Então, quando eu estou escolhendo a minha linha de tratamento, eu tenho que explicitar isso para o meu cliente. Eu tenho que deixar bem claro para ele, olha, eu trabalho assim, 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 assim. Para que ele possa ter a escolha dele. Quando eu estou falando do atleta, o atleta normalmente está inserido lá, né, na instituição, então ele já conhece o trabalho do fisioterapeuta. E toda a equipe que cerca ele também conhece o trabalho do fisioterapeuta. Isso facilita muito, porque ele tem as informações do atleta e tem as informações de toda a equipe, além de ele estar acompanhando. Né? Então isso facilita muito, muito, muito mesmo, até porque ele sabe que, perdão, ele sabe que o atleta vai fazer aquilo que está sendo preconizado, aquilo que está sendo pedido. Né? Coisas que muitas vezes a gente não consegue com o cliente, a gente diz para o cliente, não faz tal coisa, ou faz isso porque eu preciso para o próximo atendimento, e isso não acontece. Com o atleta sim, por quê? Porque ele tem um acompanhamento, né? Um acompanhamento diário que uma pessoa, né, um cliente, não gosto muito dessa palavra, mas um cliente comum, né, vai ter. Muito legal. Sabe que o tema da live de hoje veio de uma caixinha, né? Abri a caixinha no fim de semana, acho que não foi de semana, final da semana passada, abri a caixinha e apareceu essa sugestão. E eu disse, tá bom, mas eu vou falar de lesões no esporte, mas eu não sou fisioterapeuta do esporte. Mas eu sou fisioterapeuta. Só vou ler o que o Renato colocou aqui. Ó. Quando a informação é infinita, o conhecimento é zero. Informação, o paciente encontra que tomate é fruto. Conhecimento, o fisioterapeuta dizer que não se coloca tomate numa salada de frutas. Muito bacana, gostei disso, Renato. Boa tirada, muito boa tirada. Mas retomando o que eu estava falando, né? E aí o que acontece, né? Era o desafio de falar sobre lesões no esporte, né? Por causa do quê? Do que eu falo toda a semana. Raciocínio clínico. Né? Gente, o raciocínio clínico ele não pode ser diferente só porque é o esporte. O que vai ser diferente é a minha inserção. Raciocínio clínico, ele vai ser igual. Por quê? Porque o raciocínio clínico ele é uma coisa que é aberta. A partir do momento que eu fecho ele e eu digo, não, daqui só pode ter tal coisa, significa que eu estou amarrando ele. E a partir do momento que eu amarro um pensamento, eu amarro um raciocínio, eu matei ele. E aí eu pensei, eu vou falar de raciocínio clínico. E tem mais, eu não vou estudar para falar dele. Eu não estudei, não me entre aspas, me preparei para falar aqui. Até porque aqui não é um local para se preparar. Não é esse tipo de live.
Quando vocês querem que eu faça, né? Quando eu faço, vocês querem, não, sou eu que me propus, desculpa. Mas quando eu faço a minha live no Lightboard, eu me preparo. Por quê? Porque eu quero desenhar da melhor forma, né? Eu preparo como é que eu vou distribuir as coisas no Lightboard, né? Para depois começar a falar. Então eu dou uma lida sempre sobre o assunto. Porque eu preciso raciocinar. Mas aqui eu estou trabalhando, né, de forma hipotética, né? E as coisas que mais são acometidas, né? Ombro, joelho, tornozelo e quadril por último, inclusive, quadril é o menos atingido, né? Então, assim, não, eu vou falar de raciocínio clínico, porque ele não é diferente. Eu poderia aplicar aqui o PCDA, poderia, o Plan, Do, Check, Act, né? Que eu já falei outras vezes, né? Sim. Né? Sim. Ó, o Renato de novo. Lembra do House? Lembro. Gostava muito de ver. Por causa do raciocínio. Né? Um nefrologista, um neurologista, um infectologista e um intensivista discutindo o raciocínio clínico dos mais diferentes casos. Exatamente. E essa questão, né, quando a gente está dentro de uma instituição do esporte, isso que é legal. Né? Porque tu consegue ver todas as nuances de cada uma das áreas, né? Como cada um vai pensar sobre o mesmo problema. E aí sim tu coloca o cara dentro de um ambiente, tu tem acesso ao cara dentro de um ambiente real. Exatamente isso. Muito, muito bacana. Então, mas o que me permite que eu chegue aqui e fale sobre lesões no esporte, certo? Raciocínio clínico em lesões no esporte, sem ter me preparado antes? Tempo de voo. Tempo de voo. O que é tempo de voo? Vou usar a palavra que deveria ser feita mesmo, que deveria ser usada mesmo, né? Experiência. De tanto tu ver as coisas acontecendo, né, ao teu redor, de tantas coisas que tu vivenciou ao longo da tua profissão, isso vai formando a forma como tu encara os problemas à medida que ele chega para ti. Eu não nasci com raciocínio clínico, eu não me formei com raciocínio clínico, eu desenvolvi o meu raciocínio clínico. Isso é que gerou a minha segurança de o paciente sentar na minha frente e eu começar a trabalhar com ele, começar a fazer a minha avaliação. Né? A minha capacidade de poder indagar. Acho que uma das primeiras coisas que a gente precisava aprender, inclusive na faculdade, é a indagar. Fazer perguntas. Eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente precisava fazer, porque eu não tenho como raciocinar sem saber de coisas. Né? Então, muitas vezes a gente acha que o paciente tem que sentar na nossa frente e começar a falar para nós. Né? Ele até fala, mas nem sempre ele fala o que a gente quer ouvir. Por quê? Porque eu quero saber tal coisa. Então eu preciso saber como perguntar. Eu acho que o principal é saber como perguntar. Como formular uma pergunta. Pode parecer uma coisa meio idiota até, né? Mas eu acho que isso é importante, sim, a gente precisava aprender. A gente aprende raciocínio clínico, a gente desenvolve. Raciocínio clínico, a gente melhora. Não sei se ele está aqui ainda, né? Não estou vendo ele aqui. Mas por que quando eu precisei de atendimento fisioterapêutico, fui procurar um fisioterapeuta mais velho do que eu? Mais tempo na carreira do que eu? Experiência. E eu fui indicado para o Dr. Marcel. Fui indicado por uma colega minha, né? Uma amiga minha, também da área. Olha, eu tô assim, 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 e eu quero um fisioterapeuta para me atender, mas eu quero um fisioterapeuta bala.
Um fisioterapeuta que, né, saiba o que está fazendo. Não que os outros não soubessem, não é isso. Não estou denegrindo, né, os outros colegas, mas eu queria um cara que tivesse muita experiência. Eu vou ter que pegar um cara que é mais velho do que eu, que tem mais tempo, né, de profissão do que eu. Eu acho que ele tem 36 anos, eu acho, só de fisioterapia. Amanhã ele vai estar aqui comigo, inclusive, né? A gente vai falar, vamos ter um bate-papo aqui, né, sobre isso. Eu tenho 26 anos de profissão, ele tem 36 anos, se não me engano. Né? Então isso significa o quê? Que ele teve muito mais experiências do que eu. E eu não estou dizendo se ele é melhor ou se ele é pior. Né? Tem muito fisioterapeuta aí mais novo que eu e que é melhor do que eu em muitas coisas. Porque depende no que ele está desenvolvendo a experiência dele. A minha experiência é em fisioterapia clínica. Fisioterapia clínica e neuro. É onde eu desenvolvo minha experiência. E eu continuo desenvolvendo. Isso não se fecha. Isso não se fecha em si mesmo. Isso não acaba. Talvez acabe quando eu parar de atender. Porque daí eu não vou estar mais praticando. Mas enquanto eu estou atendendo, eu estou aprendendo. Isso é ponto pacífico. Não se discute. E para que são essas lives aqui? Por que eu fico discutindo, né? E assim, ó, pode me mandar mais assuntos. E eu mato no peito e discuto com vocês, porque essa é a minha função. Tudo bom, Mauro? Né? Essa continua sendo a minha função. Eu não deixei de ser professor. Né? Eu sou professor há 19 anos. Eu parei de dar aula numa instituição, né, o ano passado, quando eu tinha 18 anos, mas eu ainda sou professor, me considero professor e continuarei sendo professor, enquanto eu tiver o ímpeto de passar o meu conhecimento, passar a minha experiência. Né? Então, o que acontece? É óbvio, né? Eu estou aqui e estou aqui porque eu quero sempre discutir sobre o raciocínio clínico, porque eu acho que ele é muito importante na atividade profissional do fisioterapeuta, para que as coisas não sejam mecânicas, né? E também eu estou aqui porque eu ofereço o meu serviço, eu ofereço, né, a minha mentoria. Eu tenho um programa de mentoria justamente para ajudar fisioterapeutas a desenvolverem e a melhorarem o seu raciocínio clínico. Por quê? Porque a gente só melhora o raciocínio clínico trocando ideias. Né? Quando eu fui ser atendido, né, pelo Dr. Marcel, eu não cheguei lá e disse assim, eu sou o teu. Tu pode me atender. A gente foi trocando ideias e ele agregou muito na minha experiência. Ele agregou muito na minha experiência. Por quê? Porque é a vivência que ele tem. E queira ou não queira na profissão, ele tem muito mais experiência do que eu. Isso significa ele ser melhor ou pior? Não. O que interessa é a troca de experiências. Aliás, acabou de entrar aqui a pessoa que me indicou ele, né? A doutora Fábia Milman, né? Minha querida colega, minha amiga pessoal, né? Que acabou de entrar aqui. A gente era colega, inclusive, né? De docência. Obrigado pelo coraçãozinho. E eu estava falando justamente, né, que tu que me indicaste o Marcel, porque eu queria alguém com experiência para tratar, né, o meu problema de coluna. E em função de que quanto mais tempo a gente está na profissão, mais coisas a gente viu. Isso significa que eu tenho uma bagagem melhor para poder lidar com os problemas, né? E não era por uma falta de confiança, por quê? Porque fisioterapeuta não me falta, né? Seja os alunos, eu tenho alunos com 14 anos de formado, né? Como é o caso do Fábio, que tá aqui. Assim, mas eu também tenho, né, alunos que estão se formando agora, que ainda foram meus alunos e estão se formando agora. Nada contra, mas eu queria alguém que tivesse mais experiência, né? Porque eu achava que era muito complexo o meu problema. Só que todo mundo teve que começar do zero.
Então, eu não estou denegrindo os meus alunos, muito pelo contrário, né? Mas eu acho que todo mundo tem uma caminhada e a forma como a gente leva ela é que vai agregar o valor. Ou seja, o raciocínio clínico, ele precisa de um tempo para poder se desenvolver. Eu não saio da universidade com o meu raciocínio clínico pronto. Aliás, ele nunca vai estar pronto, como eu acabei de dizer, ele está sempre em desenvolvimento. Mas, quanto mais experiências, mais vivências eu tive, melhor. E, na verdade, isso é em tudo, né? Não é só aqui no raciocínio clínico, na nossa clínica diária. É em tudo. Por isso que eu quis ser atendido por alguém, né, mais experiente do que eu. Muito obrigado, Mauro. Me sinto muito lisonjeado. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns pelo mestrado, cara. Muito bom, parabéns. Parabéns mesmo. E em que área tu está fazendo mestrado? Qual é a área que tu está fazendo mestrado? Bom, daqui a pouco tu põe aqui, vou continuar, né, a live. Então, gente, né, eu hoje, depois dos 26 anos de formado, né, a Fábia também foi. Ciências da reabilitação, que legal, cara. Muito bom. Tudo bom, Thaís? Que legal! Eu tenho visto muito, Mauro, as tuas publicações sobre eletroestimulação de corpo inteiro no hospital. Hoje mesmo, né, tu colocou uma, né? Muito bacana aquilo, cara. Muito, muito bacana. Muito legal mesmo. Por exemplo, hospital é uma área que eu não me atrevo. Não me atrevo a falar. Porque eu disse, né? Estava falando antes, né? Era para falar de raciocínio clínico, né, nas lesões do esporte. E eu estava dizendo aqui, né? Não me preparei, porque eu vim falar de raciocínio clínico, e raciocínio clínico se aplica, né, a qualquer área. Mas tem áreas onde, né, pelo meu próprio interesse, eu não me arrisco. Por exemplo, né, área hospitalar, principalmente em pneumofuncional. Por quê? Porque eu sei o meu lugar, porque a minha experiência, a minha vivência, ela foi toda desenvolvida em clínica. Então, né, o ambiente hospitalar não é um ambiente onde eu me sinto à vontade. Certo? E o meu raciocínio clínico não é direcionado para isso. Sim, eu posso direcionar o meu raciocínio clínico, né, e ser mais incisivo em algumas áreas do que outras. Né? A área hospitalar, né, não é a minha área. Então eu tenho o suficiente para desempenhar de uma forma medíocre. E não entenda o medíocre como uma coisa ruim. Medíocre é estar na média, não vou estar nem acima nem abaixo. É que a gente usa a palavra medíocre para dizer que a pessoa é ruim, né? Como se estar no meio fosse ruim. Tudo bem, né? Mas tanto que eu nunca quis trabalhar em hospital. Não é a minha área, né? Não é a minha área definitivamente. Bom, gente, são 9 horas e 1 minuto, né? Convido todos vocês para amanhã estarem na live aqui às 20 horas e 11 minutos com o Dr. Marcel Klimber. Nós vamos ter um bate-papo, uma coisa bem descontraída, né? E vamos falar também sobre raciocínio clínico, sim, sobre a experiência na profissão, a partir das 20 horas e 11 minutos. Convido todos a estarem aqui, né? E se vocês gostam, deixa eu só ver o que o Renato colocou aqui. Só um pouquinho aqui, ó. Cláudio, imagina eu que trabalhava com transplantados e como foi parar na dermatofuncional e cirurgia plástica. Exatamente. Na minha visão, está cada vez mais ficando generalista a atuação da profissão, de modo positivo. Eu concordo, eu acho que o fisioterapeuta tem que saber um pouquinho de cada coisa. Hoje eu tenho minha paciente, eu acho que eu já falei várias vezes da minha paciente, né? Uma paciente que eu tenho que ela teve 4 AVCs, ela tem 81 anos, né? E ela tá com roncos no pulmão. Eu tenho que saber primeiro o que é um ronco, eu tenho que saber escutar ela e eu tenho que mobilizar aquela secreção. É óbvio que eu não vou trabalhar que nem um fisioterapeuta pneumofuncional, mas eu tenho que ter os rudimentos.
Eu tenho que saber isso, né? Então, isso é importante. Eu acho que o fisioterapeuta ele pode ter a sua especialização, ele pode ter a área de expertise específica dele, mas ele não pode perder, né, aquela a pureza de ser generalista. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Senão tu é que nem aquele médico, né? Que ele atende a unha encravada do pé esquerdo, mas a do direito não, porque ele não tem a formação para aquilo. Não, tu tem que ser um generalista antes de tudo. E depois tu é um especialista. Essa é a minha opinião, né, pessoal? E eu sou muito contundente nisso. Muito, muito contundente, sim. Certo? Então convido vocês para amanhã, né, às 20 horas e 11 minutos, estarem aqui para a gente ter mais essa live. Certo? Muito obrigado pela audiência de hoje e nos vemos amanhã. Um grande abraço.